Olá pessoal, que bom, estamos mais uma vez aqui no Momento Nato Farma, num lugar muito gostoso aqui, na Grande de Paraná, tem muito lugar bonito aqui de Paraná, cumprimentando aqui o Dr. Elias Oliveira Souza. Tudo bom, Dr. Elias? Uma boa tarde para você nesse pôr do sol maravilhoso aqui de Paraná, né? É verdade, pastor. Boa tarde também. Boa tarde para vocês que nos ouvem. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, poder compartilhar e ao mesmo tempo informar, né, assim, as pessoas algumas coisas, alguns cuidados, né, que nós podemos ter e fazer no nosso dia a dia. Muito obrigado. É verdade. Olha, o Momento Nato Farma, você já sabe, Nato Farma é a sua farmácia de manipulação em Ji-Paraná, com experiência, competência, olha, e realmente uma qualidade excepcional, com certeza. Se você ainda não conhece, quero desafiar você a conhecer a Nato Farma. Eu tenho certeza que você vai se impressionar realmente com qualidade de atendimento. E a Nato Farma sempre conosco, patrocinando o programa Deus na Família. E a Nato Farma é o seguinte, ela é uma empresa que ela preza a família, preza a saúde. Então, uma família com saúde é outra coisa, né, doutor Elias? Sem dúvida, pastor. Assim, a saúde faz parte desse processo, desse projeto de vida de todo cidadão, de todo, independente de ser cristão ou não, ela faz parte desse processo. Então, todas aquelas famílias que estão realmente bem de saúde, isso realmente reflete de uma maneira positiva em todo o contexto da vida dessa família. O que adianta um casal, uma família rica, né? Uma família bem-sucedida, mas sem saúde, né? Não resolve. A saúde tem que estar em todos os lugares que você consegue superar os outros desafios que a nossa vida tem todo dia, né? É isso mesmo. Eu já vi pessoas, a gente vê os dois extremos, já vi algumas pessoas com a condição muito grande e ter situações que ele chegou a falar, momentos assim, olha, eu preferia não ter o que eu tenho hoje de bens, mas ter uma saúde. Você entendeu? Legal, já ultimamente a gente tem visto algumas pessoas, ainda hoje conversando também com um rapaz, e ele estava falou, olha, a gente tem pouco, mas eu tenho me preocupado com a minha saúde. Verdade. Então, porque isso vai fazer a diferença na minha vida. É verdade. Olha, também é uma coisa que eu acho que as pessoas não podem esquecer, inclusive você de casa, né? O Covid, ele continua, né? Porque ele está em esses processos de mutação. E como é que tem sido hoje no seu consultório, nos atendimentos clínicos, como é que tem sido praticamente assim essa atuação pós-Covid? Quais são assim como é que eu poderia dizer o seguinte, os efeitos colaterais, né? Os efeitos pós-Covid, né? Que mais muitas vezes tem afetado, que mais tem levado as pessoas ao seu consultório, né? Aos receituários médicos, para compartilhar, porque muitas vezes, de repente, a pessoa que está nos assistindo agora, ela está passando por um processo desse pós-Covid e não está sabendo, não é verdade? É verdade. Pastor, isso está sendo muito comum. O Covid veio, hoje, graças a Deus, com a entrada da vacina, melhorou a qualidade de vida de algumas pessoas. Aquela mortandade que estava acontecendo, aquela mortalidade que estava havendo, reduziu. Porém, alguns efeitos colaterais o próprio vírus está deixando, mesmo de forma suave, com naquela primeira fase que aconteceu, naqueles 2 anos, 1 ano e pouco atrás, mesmo hoje ainda apresenta alguns efeitos. E alguns efeitos, como você me perguntou, a gente tem observado com muita frequência. As pessoas têm tido com frequência uma fraqueza muito forte. Fraqueza, né? O corpo dessa pessoa, ele não tem mais aquela mesma força, outro fator, uma indisposição comum, aquela disposição que a pessoa tinha de se movimentar, de agir, de fazer, de correr atrás, isso perdeu demais essas características. Há outros quadros de pessoas que têm tido, aqueles que se agravou um pouco mais, têm tido uma dificuldade respiratória, uma falta de ar. Ele consegue fazer esse processo, certo? Mas se ele começa a trabalhar muito, executar muito, fazer muita atividade, uma demanda maior, ele percebe que o cansaço começa a vir. E isso está havendo com uma frequência muito grande. Outro detalhe interessante que nós temos observado é que tem algumas pessoas
pessoas que ela perdeu um pouco o paladar naquele período, o que não é muito comum permanecer agora. Permanecer. Tá. Ela já voltou o paladar, mas mesmo assim existe uma certa apatia por alguns alimentos, por algum grupo de alimentos. Mas esse processo está se revertendo de forma gradual. Agora, esses outros está sendo muito comum. Tem casos de pessoas que permaneceram sem paladar, alguma coisa? Existem alguns casos, mas é pouquíssimo, né? Os mais comuns são esses que nós comentamos. Inclusive, um outro que tem acontecido, pastor, com muita frequência, é a questão da memória. Aquelas pessoas que realmente têm uma ação, está sempre utilizando essa mente, aquela pessoa que às vezes está usando a mente mais de forma mais tranquila, que está no campo, que não força muito, que não tem que ficar correndo tanto, o outro que está trabalhando com cálculo, está trabalhando com número, tem que estar lembrando de telefone, tem que estar pagando conta, essas pessoas muitas vezes têm percebido um diferencial muito grande nesse lado. E a gente vê em vários segmentos, eu tenho vários conhecidos, vários clientes, várias pessoas que nos procuraram, nesses segmentos parece que essas pessoas que têm uma demanda maior, de utilizar uma necessidade maior, esses estão sofrendo um pouco mais. É como se fosse perdas de memórias simultâneas, né? Eu vi alguns casos de pessoas também que simplesmente perdem as forças nas pernas, né? Sim, aquela fadiga. Quedas súbitas. Sim, aquelas fadigas musculares, aquelas apatias e também porque esse processo, pastor, teve muitas perdas também de muitos eletrólitos. Alguma suplementação, alguns minerais, você entendeu? Então, as lesões provocadas, no caso, foi muitas vezes de modo em geral. Mas tem aqueles casos também que as pessoas já tinham algum histórico. Circulatório, tinha algum. Então isso também pode estar vindo a acontecer, mas é menos intenso. É menos intenso. Esses que nós comentamos é o que mais acontece. Lembrando também um outro que acontece, e isso é que nos preocupa muito, os históricos de depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Infelizmente, pastor, isso está acontecendo, isso tem sido muito forte. A gente tem visto as pessoas vir com esses históricos de, olha, tô sentindo muita melancolia, muita tristeza, uma angústia no peito, essas características, outros com um histórico de ansiedade, eu começo a fazer as coisas, e aí eu começo a ficar muito ansioso, quero resolver as coisas logo. Então, tudo vem em função dessa situação.